Olá e sejam muito bem-vindos a mais um US Sports em PT, todas as coisas do desporto americano em português de Portugal, comigo Ricardo Silvestre. Hoje vamos ter um programa mais focado na NFL e com certeza no Super Bowl, que vai acontecer neste domingo e que é a grande festa, portanto, o encerrar do campeonato de futebol americano nos Estados Unidos. Portanto, a seguir, o que eu vou fazer é, vou ter o Edgar Silva aqui comigo em estúdio e o Pedro Viana por remoto, ele que está na casa dele, no Algarve, e nós, aliás, os três comentadores da Sport TV, vamos apresentar o jogo para saberem o que é importante de acompanhar e depois também vamos fazer as nossas previsões, assim como as previsões de Las Vegas. Mas, entretanto, algumas notícias que achei interessante aqui trazer. Por exemplo, tivemos a boa notícia que os Cleveland Indians, neste caso em beisebol, vão, a partir do ano que vem, portanto, não esta época ou outra época a seguir, vão retirar este logo que é o chifre Wahoo, vão tirar este logo do uniforme portanto, dos seus uniformes, das camisolas que eles utilizam em 2019. Isto acontece depois de muitos anos onde vários grupos de pressão e membros da imprensa também se queixavam de que os Indians usavam esta caricatura, que é uma caricatura racista, portanto, de nativo-americanos, e assim, juntamente com a MLB, tomou-se essa decisão. O dono da equipa, que é o Sr. Paul Dolan, fez uma declaração a dizer que estava muito contente com este desenvolvimento, assim também como foi, por exemplo, o mayor da cidade de Cleveland a fazer, portanto, o elogio da decisão, e também dizer que, por exemplo, o cofundador da American Indian Movement fez saber que a comunidade nativo-americana recebeu com muito agrado esta notícia. E posso citar, portanto, neste caso, o cofundador, ele que diz que o Chief Wahoo era uma mascote ofensiva para, neste caso, representar os nativo-americanos. Portanto, boas notícias nesse aspecto. Agora, e falando neste caso na NFL, é só pena que algumas organizações não percebam as dicas que estão a ser enviadas pela sociedade nos dias de hoje, mas talvez com o tempo as coisas mudem. Vamos agora mudar de desporto e vamos mudar de desporto, não, vamos continuar no beisebol e vamos falar também numa novidade que é preocupante. As ligas, tanto as 4 grandes ligas americanas, elas utilizam os All-Star Games e os jogos de pré-época para fazerem algumas experiências e algumas não correm bem. Por exemplo, daqui a nada vou falar sobre isso. Mas nesse caso a MLB apresentou a ideia que nos jogos de pré-época e no All-Star, em innings extra, portanto em prolongamento, que um jogador é colocado na segunda base, portanto sem necessitar de bater a bola, é colocado na segunda base imediatamente. Isto foi uma ideia que foi muito mal recebida por toda a comunidade, principalmente a imprensa que segue a MLB, inclusive com alguns comentários menos simpáticos para aquele que é o comissário da liga, que é Rob Manfred. Mas a ideia é que Rob Manfred, o comissário, juntou-se com aquele que é o responsável pelo sindicato dos jogadores, que é Tony Clark, e falou-se que, portanto, primeiro vai-se fazer um teste e ver se estas mudanças são mudanças que podem ficar, portanto, ou podem ser sequer contempladas como futuras alterações da Liga. Dizer que, como eu estava, portanto, a referir, será só em innings extra, e a ideia é, mais uma vez, tentar reduzir o tamanho do jogo, que muitas das críticas é que o jogo é muito longo e que, principalmente como produto televisivo, não resulta muito bem. Também dizer que nessa ideia o próprio comissário novamente também fez saber algumas regras e, neste caso, haver um relógio de 30 segundos que é utilizado entre, neste caso, a saída de um batedor e a entrada do próximo batedor e 20 segundos entre lançamentos por parte do lançador, e as violações serão punidas, neste caso, com bolas ou strikes. Portanto, imaginem um lançador que fica demasiado tempo para fazer a bola, o árbitro determina que, neste caso, ele tem uma bola, portanto, tem um lançamento falhado, o que lhe mete a pressão para nos outros lançamentos ele desempenhar melhor. Portanto, são coisas que vamos continuar aqui a acompanhar no programa e, principalmente, saber se modifica o desporto assim de uma forma tão profunda, principalmente o beisebol, com todos os puristas que há nos Estados Unidos. Será uma coisa muito difícil de acontecer, mas já se viu coisas bem piores a acontecer. Por falar nisso também, no All-Star Weekend desta semana, tivemos este acrescente de 2 publicidades
depois da linha vermelha, que é a linha de golo, de dizer que estas publicidades já se juntam a muitas outras que estamos habituados a ver no rink de hóquei em gelo. Portanto, neste caso, como vocês estão a ver, entre as linhas azuis, portanto, o meio da pista, já normalmente 4 publicidades, 2 em cima, 2 em baixo, e depois a própria NHL também mete às vezes frases de um lado e do outro. Por exemplo, nesta como vocês dizem, diz Stanley Cup Playoffs, mas pode ser, por exemplo, Opening Week ou Thank You Fans. E, portanto, o que acontece é que cada vez há mais anúncios. Dizer que isto foi no All-Star, portanto, estes dois anúncios no fim do rink, portanto, no fim da pista. Portanto, não se prolongou para a época regular, mas certo é estas coisas começarem a aparecer anúncios por todo lado, e neste caso trago-vos aqui um caso. Esperemos que a NHL não se transforme como alguns rinques na Europa, que a publicidade são tantas que chega a uma altura que a gente já não consegue ver o puck, por muito que a alta definição tenha trazido essa melhoria para vermos hóquei em gelo. Muito bem, com isto então vamos à conversa sobre o Super Bowl, e depois eu volto para as despedidas e comentários. Like this behind my back for a long time. But now I said it right here. Right, exactly. Well, we got no problems then. I think that you probably won't say it again. I bet I do. Okay. Chris? Ora, cá estou de volta, e como prometido está aqui comigo no estúdio o Edgar Silva. Olá, Edgar. Obrigado por teres vindo, finalmente. Foi desta? O Edgar, que é o terceiro membro da equipa dos comentadores da NFL na Sport TV, e ele já estava para vir cá há algum tempo, portanto, nada melhor do que para apresentar o Super Bowl termos a tua companhia. E cá em baixo, está, neste caso mesmo em baixo, literalmente, porque ele está neste momento em casa, em Lolé, está o Pedro Viana. Pedro, como é que estás? Olá, Ricardo, e olá, Edgar, está tudo bem, e espero que esteja também tudo bem com quem nos está a ver. Muito bem, vamos então avançar para a apresentação do Super Bowl, e neste caso, ainda antes de começarmos com algumas estatísticas e depois com as nossas previsões, eu vou pedir aqui aos meus dois convidados para termos então uma primeira análise desta final, e vou começar por ti, Pedro. O que é que então achas que deste jogo, quais é que são os pontos mais interessantes? Bem, este jogo afigura-se como sendo muito interessante, começando por termos a equipa dos Patriots, uma equipa que tem uma enorme falange de apoio cá em Portugal e também nos Estados Unidos, e igualmente tem uma enorme falange de não apoiantes, portanto é quase como ser Patriot ou anti-Patriot, mas uma equipa dos Patriots que dominou claramente a AFC durante a época regular e que todos estavam à espera de ver aparecer aqui no Super Bowl. Já do outro lado temos os Eagles, que a partir do momento em que se lesionou Carson Wentz, ninguém estava à espera que estivessem no Super Bowl. É que eles estão cá, e neste momento, como costuma dizer, 50-50 de hipóteses para qualquer um vencer o jogo, e com um apontamento curioso, temos Nick Foles como quarterback dos Eagles. Se ele conseguisse vencer o Super Bowl, seria claramente uma Cinderella story, como dizem os nossos amigos americanos. Muito bem, em relação a ti, Edgar, eu sei que tens sempre uma perspectiva histórica da NFL, e já não é a primeira vez que estas equipas se encontram. Sim, parece que Tom Brady está preso dentro do filme Memento, porque tem sido recorrente. Aliás, ele anda em guerra com a gaiola, porque enfrentou os Seattle Seahawks. No ano passado jogou contra os Atlanta Falcons, e agora vai reeditar, curiosamente, um Super Bowl que venceu contra os Philadelphia Eagles. Curiosamente, este balanço de reminiscência é tão evidente que a vitória contra os Seahawks foi quase o papel químico da vitória frente aos Eagles. Isto no capítulo foi uma interseção que acabou por ditar a vitória dos New England Patriots. Muito bem, por esta ordem de ideias do Edgar, a seguir é os Arizona Cardinals, mas agora vamos continuar então na apresentação das equipas, e Pedro, vou passar para ti outra vez, porque vamos ver as estatísticas, neste caso da comparação atacante, e lançava já para ti, uma vez que quando se vê os Eagles e os Patriots, neste caso de repetir isto durante a época regular, já vamos falar dos playoffs, mas durante a época regular, a ligeira vantagem para a equipa de New England numas coisas, mas a Philadelphia nas outras. Diz-nos lá quais é que são aqui as estatísticas mais interessantes. Bem, podemos começar pelos pontos totais por jogo. Dizer que Philadelphia liderou durante grande parte da época
nessa categoria, mas depois vemos aqui estar a perder para a equipa dos Patriots, perder entre aspas, ou seja, na comparação, porque na parte final foi Foles que assumiu o comando do ataque e aí claramente os números começaram a diminuir face àquilo que era a produção atacante com Carson Wentz. Também reparar que o jogo em passe para New England é mais produtivo do que para os Eagles, porque vivem também muito à base da corrida, como mostram a inversão na comparação das estatísticas. Depois, em termos de pontos por jogo, muito semelhantes e também interessante o tempo de posse de bola, em que, devido a usarem mais o jogo em corrida, os Eagles controlam mais o tempo de posse de bola. Muito bem, eu ia pegar nisto mesmo, ia passar agora para o Edgar, porque pontos por jogo na época regular, eles têm exatamente o mesmo valor, como o Pedro estava a dizer, 28.6 é média, portanto significa que a nível de ataque eles encaixam muito bem. Uns atacam mais no passe, outros atacam mais na defesa. Achas que esta diferença se vai traduzir no Super Bowl? Não, na medida em que a equipa de Filadélfia não pode contar com o seu quarterback estrela de segundo ano, Carson Wentz, que demonstrou ao longo da época ser um quarterback da nova geração com muitos recursos. Ele não só é muito competente em lançar a bola, como quando tem que assumir a decisão e assumir a possibilidade de progredir com a bola em corrida, ele não se roga e consegue fazer isso. Tom Brady, como eu costumo dizer nas transmissões da Sport TV, faz parte de uma elite de quarterbacks que corre apenas uma vez por jogo, quando é absolutamente necessário. Agora temos Nick Foles, que está numa bolha de proteção imposta por Doug Peterson, que quer o melhor do seu quarterback, e nessa circunstância acredito que o jogo possa se equivaler no Super Bowl, mas numa dimensão diferente do registro que as equipas apresentaram ao longo da época regular. Muito bem, a seguir vamos falar exatamente sobre isso, quais é que foram algumas das estatísticas dos jogadores que vão estar no Super Bowl, como é o caso do Nick Foles, vamos mostrar nos playoffs como é que eles desempenharam, mas ainda antes disso vamos dar uma vista de olhos na defesa. E Pedro, agora começava eu, na defesa claramente a equipa de Filadélfia melhor no total de jardas permitidas ao adversário, melhor também a defender o jogo em passe, melhor a defender o jogo em corrida, pontos por jogo permitidos aí novamente muito igual, 18.4, 18.5. Portanto, passava para ti, Pedro, nestas estatísticas parece que a vantagem cai um pouco mais para a Filadélfia. Exatamente, a equipa de Filadélfia teve uma defesa que foi uma defesa de top 5 durante toda a época, ao passo que a defesa dos Patriots só mais agora para o final da época começou a corrigir muitos dos problemas que a assolaram durante a época. Portanto, sabemos que esta defesa dos Eagles, como as estatísticas demonstram, é superior em todos os campos, é uma defesa fantástica e principalmente montada em torno da sua linha defensiva e também coadjuvada pelos seus linebackers. Portanto, podemos dizer, no termo geral, o front seven é muito forte, mas especialmente a linha defensiva, com Fletcher Cox a encabeçar a perseguição que se faz aos running backs adversários e a pressão que se coloca no quarterback adversário. Portanto, esta poderá ser uma das chaves para os Eagles no jogo, porque se há coisa que Tom Brady não gosta é pressão, e especialmente pressão pelo interior da linha de ataque, que é onde os Eagles são mais fortes. Eu vou pegar exatamente nisso, Pedro, o que estás a dizer, ou seja, e temos aqui um fã dos Giants, ele sabe muito bem como é que foi as chaves do sucesso, mas quando o Tom Brady está sob pressão, é contactado, é derrubado, é apressado, ele não gosta, e isso aí nota-se que é facilmente ele começa a ficar um pouco mais irritado com o jogo. Portanto, é aí, como estavas a dizer, o front seven, portanto, neste caso a primeira e a segunda linha defensiva tem uma grande função, mas eu ia mais longe ainda, passando para ti, Edgar, é que uma coisa que a equipa de Filadélfia na defesa tem é que é uma equipa que tem uma grande resistência física. Fica no jogo até ao fim, não permite aos adversários marcar pontos naqueles últimos drives que são os mais importantes. É uma equipa que consegue colocar pressão até ao final do encontro. E Edgar, passando para ti, se é uma equipa que neste caso pode competir com os New England Patriots, porque os Patriots, normalmente eles nos últimos minutos, e vimos, por exemplo, no último Super Bowl, como eles viram o jogo totalmente no último quarto, não convém aos Patriots ser uma defesa de Filadélfia fresca quando estamos nos momentos decisivos do jogo.
Sim, mas essa frescura vai ser, e vou ao encontro do que o Pedro estava a dizer, a capacidade que eles vão ter para pressionar o Tom Brady. Tom Brady, em toda a liga, é o quarterback que pensa melhor o jogo. Lá está, se existir essa competência para não deixar que esse raciocínio seja efetivado, vão ter a vantagem. Agora, também, para que a equipa defensiva de Filadélfia consiga descansar, quase uma verdade lá para Alice, Nick Foles tem que manter a equipa atacante em campo. E como é que ele consegue fazer isso? Acredito que Zach Ertz, o tight end da equipa de Filadélfia, pode ter um papel muito importante no jogo. É muito móvel, é grande, eventualmente mais móvel e mais veloz do que Rob Gronkowski, inclusive com a bola nas mãos, poderá ser uma das armas preferenciais de Nick Foles. Claro que ainda há Aguilar e, claro, o jogo em corrida de Filadélfia poderá ser outra arma a ter em conta, tendo em conta que existe J.A.J., que é o jogador da liga com maior eficiência a converter terceiros downs em primeiros downs. Talvez o LeGarrette Blount não tenha o mesmo sucesso que no ano passado, mas isso vamos ver este domingo. Depois vamos pegar nisso também, Pedro, porque o Pedro e o Edgar já falou, portanto, sobre a possibilidade de Filadélfia se manter em campo e também frustrar exatamente os Patriots no ataque, porque eles estão assentados na linha lateral, mas eu ia pegar exatamente na questão do Rob Gronkowski. Na tua opinião, quanto é que a defesa de Filadélfia tem que prestar uma atenção especial, ou vão fazer um pouco como nós vimos com o Jacksonville, que é fazer aquele primeiro encontro nas primeiras 5 jardas e depois tentar tirá-lo dos seus timings para receber a bola? O que é que tu achas? Eu acho que tem que ser feito um misto daquilo que das duas coisas que tu disseste, ou seja, por exemplo, meter 1 contra 1, o Gronkowski contra Malcolm Jenkins, por muito bom que Malcolm Jenkins seja como strong safety, ou contra qualquer um dos outros linebackers ou da equipa dos Eagles, ou mesmo com um cornerback a marcá-lo, haverá sempre vantagem 1 contra 1 para Gronkowski. Portanto, eles têm que fazer um misto de haver alguém que tem que andar a policiar o Gronkowski, mas tem que haver mais duas coisas. Tem que haver pressão na line of scrimmage, o Gronk não pode ter free releases, e depois tem que haver aquele bracket, que é ter um jogador a cobrir caso ele faça uma rota para o interior e ter um jogador a cobrir caso ele faça uma rota para o exterior, e assim tentar conter Gronkowski. Claro que, como costuma dizer, a manta não é assim tão grande, não estica para todos os lados, não é? Porque depois, se taparem Gronkowski com dupla marcação, vão aparecer os espaços para Hogan, para Amendola, para Brandon Cooks, portanto... e para os running backs também? Atenção. E para os running backs, exatamente, para White ou para Dion Lewis. Portanto, defender os Patriots tem esse problema adicional, que é, se foca muita atenção num alvo de Tom Brady, existem outros que podem assumir o papel de fazer o step up e serem eles a tomar o fardo de carregar o jogo em ataque da equipa. Portanto, claramente, parece-me que a melhor defesa para este ataque dos Patriots é mesmo colocar pressão e muita sobre Brady, para que ele não tenha tempo para decidir e para esperar que os seus jogadores fiquem soltos de marcação quando toca ao capítulo do passe. Muito bem, vamos ver agora algumas estatísticas já dos playoffs. Neste caso, Tom Brady tem uma percentagem de acerto de 67%, tem 5 touchdowns e nenhuma interseção, que é habitual vermos em Tom Brady. Sofreu 3 sacks, é verdade, principalmente contra Jacksonville, contra os Jaguars. Já Rob Gronkowski, 7 recepções para 102 jardas, mas como tu estavas a dizer, Pedro, temos Amendola, temos Dion Lewis, isto a receber a bola. Amendola com 18 recepções, 196 jardas, Lewis 16 recepções, 111 jardas, e depois o Cooks e o Hogan. No jogo em corrida não se vê assim tanto, porque realmente, e agora também passando para o Edgar, esta equipa dos Patriots, o que eles têm é versatilidade. Aliás, por exemplo, como vimos no Super Bowl do ano passado, o Tom Brady pode muito bem distribuir para a direita, para a esquerda, para o centro, para os running backs, para os seus receivers que saem da slot. Portanto, isto é um xadrez que nunca mais acaba. E é curioso dizer isso, porque Bill Belichick tinha a fama de apreciar jogadores que são considerados one-trick ponies, ou seja, fazem aquela coisa e fazem aquilo muito bem, quase com uma lógica do Fordismo. Curiosamente, sobretudo os seus running backs, White e Dion Lewis, têm oferecido uma maior arsenal de soluções para Tom Brady,
não é só aquele passe e corrida em frente. Normalmente eles conseguem oferecer, sobretudo, linhas de passe quando Tom Brady simula que vai dar ao seu running back. O running back corre com a bola, ele mantém e depois faz aquele passe para o running back que está normalmente sem marcação. Dion Lewis e James White não são propriamente os mais musculados running backs da liga, mas têm essa capacidade que dá versatilidade ao ataque dos Patriots. Muito bem, em relação a ti, Pedro, destas estatísticas que acabei de mostrar, há alguma que te preste mais, que te capte mais a atenção? São de realçar para mim os números de Danny Amendola, ele que com 18 Espera aí, deixa-me interromper-te. Como quarterback, certo? Um Claro. passo completo numa tentativa, come on, mais Exatamente. porcentagem de acerto impossível. Exatamente, e com melhor quarterback rating do que o Tom Brady. Mas pronto, a amostra é muito pequena. Mas claro, ressalvar e salientar as suas características como receiver e aquilo que ele tem feito nos playoffs. Muitos dos fãs dos Patriots estavam, de certa forma, desiludidos com aquilo que estava a ser o desempenho de Amendola ao longo da época a substituir o lesionado Edelman, e muitos perguntavam e queixavam-se que não estava a conseguir fazer o mesmo que Edelman fazia, mas se há coisa que Amendola tem mostrado nos Patriots é que ele é um jogador que se transcende nos playoffs, e isto está a mostrá-lo isso mesmo, especialmente no jogo contra os Jaguars, quando Gronkowski sai de jogo, quando Cooks estava a ser bem marcado, quer por AJ Bouye ou por Jalen Ramsey. É Amendola que aparece com 2 touchdowns a selar o jogo e a assegurar a vitória para os Patriots. É muito verdade, Pedro. Vamos agora dar um pulinho para Filadélfia. Filadélfia, eu queria fazer o destaque de Nick Foles. Está com uma percentagem de acerto de 77,8%, tem 3 touchdowns, também 0 interseções, 2 sacks, e tem aqui um passe mais longo de 53 jardas, o que a gente depois a seguir pode falar sobre isso. O bom jogo em corrida, liderado por Jay Ajayi, com 33 corridas para 127 jardas, e depois Zach Ertz, como já falámos, assim como Alshon Jeffrey, Torrey Smith, que são também tudo boas opções. Mas eu ia pegar nisso e ia deixar novamente contigo, Pedro, porque uma coisa que nós também dissemos no ar é que Doug Peterson não está a esconder Nick Foles. Está a dizer, ok, ganha o jogo, vai fazer aquilo que tu sabes fazer bem, porque ele até passa bem passos de 20, 30, 40 jardas, e portanto nesse aspecto não está a ser se calhar tão conservador como esperávamos, ainda por cima com um jogo em corrida tão bom. Exatamente. Eu acho que a principal coisa a reter sobre o Nick Foles é que ele pode ser aquilo que se chama um quarterback de sistema. Ou seja, ele é um quarterback que não joga bem em todos os sistemas, mas se tiver um sistema de ataque que é desenhado à sua medida, em que é feito para que ele possa explanar todas as suas qualidades, ele é um quarterback que tem sucesso. Vimos-lo ter sucesso nos Eagles e a ter uma das melhores épocas de que há memória para um quarterback, com um rácio de touchdowns para interseções fantástico, e agora Doug Peterson está a fazer isso mesmo. Doug Peterson, quando Foles foi introduzido na equipa à pressa devido à lesão de Carson Wentz, a equipa demorou um pouco tempo até afinar a máquina. Não sei também até que ponto não terá sido feito de forma propositada por Doug Peterson para não mostrar a sua mão e começar a dar a fazer uma situação de serviços mínimos, dizer assim, ok, vamos ganhar os jogos que é preciso para segurarmos o primeiro seed com um ataque muito vanilla, sem mostrar muito de Foles, apoiando no jogo em corrida, apoiando na defesa, e entretanto ao longo das semanas de treinos indo preparando esse ataque que depois vimos apresentado no seu máximo esplendor no jogo contra os Falcons, e ainda mais no jogo contra os Vikings. Portanto, claramente é como tu dizes, ou seja, Doug Peterson não está a esconder o seu quarterback, pelo contrário, está assim a montar um ataque, e tem montado esse ataque baseado naquelas que são as capacidades de Nick Foles e naquilo que ele é capaz de fazer. Muito bem, Edgar, se há uma coisa que pode correr mal para este Philadelphia no ataque, o que é que tu achas que pode correr mal? Nick Foles regredir um pouco, o jogo em corrida não estar tão bem, o que é que pode falhar para esta equipa de Philadelphia? Se o Pedro está certo, acho que ele acabou de tirar uma das maiores observações, e isso torna o Doug Peterson num dos génios da modalidade. Aquilo que mais entusiasma no Carson Wentz é a capacidade de entusiasmar o público e entusiasmar os seus jogadores ao redor. Nick Foles
embora esteja com a confiança do seu treinador, é mais discreto, mais subtil e mais suave na abordagem ao jogo. Competente, como tu dizes, na capacidade do passe, mas é como podemos observar, é aquele jogador que consegue contagiar o restante da equipa. Não sei até que ponto, se ele consegue eventualmente manter o registro, todos os jogadores vão confiar nele. Agora, se ele comete um erro, será que Nick Foles terá a capacidade para manter o sangue frio e manter-se dentro do jogo? Do outro lado, sabemos que Tom Brady é homenzinho para cometer um erro. Eu tenho, não se preocupem. E as pessoas acreditam nele, porque é verdade, ele tem provas disso. Agora, Nick Foles, é verdade, como o Pedro disse, teve uma época espetacular, mas é uma segunda opção. Não sabemos até que ponto ele será homenzinho para isso. E damos um exemplo paradigmático. Case Keenum teve uma excelente época e precisamente no jogo contra os Eagles não foi Case Keenum o homem capaz de levar a sua equipa às costas. Muito competente no jogo anterior contra os Saints, mas a sério, contra os Eagles, não conseguiu aguentar tantas dificuldades. Feito isto, está feita a apresentação do jogo. Agora vamos para a nossa secção, que é a secção dos palpites e palpitações, onde vamos então não só analisar quais as previsões de Las Vegas, mas também nós darmos a nossa previsão daquilo que vai ser o resultado final do jogo e quem vai ganhar então o Super Bowl. That vision of the big winner somehow emerging from the last-minute pre-dawn chaos of a stale Vegas casino. E muito bem, estamos os três de volta. O Pedro está um pouco mais elevado, mas por uma boa razão. Pedro, sentes-te lá em cima, pá, sentes-te no topo, subiste na vida, foi? Estou nas nuvens, neste momento. Neste caso, porque nós vamos colocar aqui debaixo as lines, neste caso em particular do Bovada, que é o site que nós costumamos usar, e para quem não está habituado tanto a estas coisas, o que nós podemos ver é que os New England são favoritos de ganhar o Super Bowl por 4,5 pontos, daí menos 4,5, neste caso também com menos 115. Ou seja, é preciso dar $115 ou 115 euros para ganhar 100. Já a equipa de Filadélfia, claro, pelo oposto, está a dar 4,5 pontos, portanto, neste caso também com o betting line de 105, portanto, novamente a mesma ideia, é preciso dar $105 para ganhar 100. Vamos começar por aqui, Pedro, e vai explicar agora um bocadinho melhor o que é que significa então estar a dar 4,5 pontos, por exemplo, neste caso, se quiseres apostar em Filadélfia. Significava que, portanto, quando Filadélfia está por mais 4,5 pontos, o que Las Vegas está a dizer é estar-nos a tentar, que é, somando esses 4,5 pontos ao resultado final que Filadélfia atinja no jogo, será suficiente para serem eles o vencedor. Portanto, neste caso, imaginando que o resultado ficava 20-17, vitória para os Patriots, quem apostasse em Filadélfia por mais 4,5 significava que era como se Filadélfia tivesse tido um resultado final de 21,5 pontos contra 20, portanto, receberia a aposta como sendo uma aposta vencedora. Muito bem, então e vamos começar já por ti. Diz-nos o que é que, se tivesses que apostar a tua casa, os teus filhos e o teu rim, onde é que colocavas aqui a tua aposta? Se tivesse que apostar isso tudo, não apostava, mas pronto. Eu diria que temos que ir àquilo que é o mais provável e aquilo que é aquilo que nós conhecemos melhor, e neste caso, aquilo que temos visto ao longo dos anos é que é muito difícil bater estes Patriots na grande final. É preciso ter um plano de jogo muito bem montado e é preciso jogar bom futebol americano durante 60 minutos. Uma equipa que os vai bater tem que ser boa nas três fases, no ataque, na defesa, nas equipas especiais, tem que estar concentrada e não pode cometer erros. Parece-me que é uma tarefa muito difícil para os Eagles a cumprir. Não quer dizer que não consigam cumprir, mas será difícil conseguir manter essas três fases, especialmente tendo em conta que os Patriots e Bill Belichick gostam muito de tirar aquilo que o adversário faz de melhor. E muitas vezes, como se viu, por exemplo, contra os Jaguars, os Patriots estarem a tirar o jogo interior de corrida e por vezes, quando as equipas não são os Patriots, deslumbram-se com aquilo que o adversário está a fazer, desistem perante algumas adversidades, e o que vimos foram os Jaguars a desistirem de partes até do seu jogo que estavam a funcionar bem,
para cair naquilo que Bill Belichick queria que eles fizessem. Portanto, eu acredito que Bill Belichick neste jogo não vai fazer como fez contra os Jaguars, quer dizer, olha, vou meter o jogo nas mãos do Foles e obrigar a que seja o Foles a ganhar o jogo em passe, porque isso é capaz de correr mal e o Foles é capaz de conseguir fazer isso mesmo, de conseguir cumprir, mas eu acho que os Patriots vão tentar parar o jogo de corrida, diminuir o ritmo do jogo, diminuir aquilo que é o ponto forte, o tempo de posse de bola que os Eagles gostam de conservar, serem eles a marcar o ritmo de jogo, e acho que é aí que os Patriots vão atacar e debilitar os Eagles. Por isso eu digo que para mim é Patriots por 4,5. Edgar, e tu? Achas que os Patriots conseguem ganhar por mais de 4,5 pontos ou a ganharem, ao contrário do que o Pedro estava a dizer, pode ser assim renhido? Eu acho que vamos ter outro prolongamento. Oh, ei! Ouviram aqui em primeiro lugar, prolongamento, metam o vosso dinheiro no mais um período. Isto porquê? Porque, curiosamente, no ano passado tivemos o primeiro prolongamento na história do Super Bowl. Foi preciso esperar 51 edições para poder ver um prolongamento na fase decisiva da época, e quero acreditar que vamos repetir esse momento, isto porque as equipas vão se equivaler. Pelas circunstâncias e pelo talento que está dentro de campo, presumo que seja esse. Ok, mas isso não anula a pergunta que te fiz, que é, e depois no prolongamento, quem é que ganha e por quantos? Eu acho que os Patriots vão repetir a receita do ano passado e fechar o jogo com um touchdown. Portanto, neste caso, o que o Edgar faria era apostava em New England por mais de 4,5, neste caso por 6 pontos. Muito bem, eu vou fazer aqui a minha aposta no spread e eu apanhava claramente, metia o meu dinheiro em Filadélfia por mais 4,5. Eu acho que os New England a ganharem ganham por 3 e se ganharem, já lá vamos. Muito bem, vamos falar agora neste caso, quantos pontos vão ser marcados no jogo. Neste caso, a linha de corte é 48,5 pontos. O over está a menos 105, o under está a menos 115. Pedro, vou passar para ti. Achas que 48,5 pontos é muito ponto para este Super Bowl, ou vamos ter mais um espetáculo atacante, como por exemplo foi os playoffs até agora? Este valor de 48,5 não está aí por acaso. Foi um valor muito bem estudado, especialmente Las Vegas gosta de, no Super Bowl, tentar, especialmente depois das coisas não terem corrido muito bem no ano passado, no que toca ao dinheiro que tiveram que dar aos apostadores. E então este ano os números parecem muito bem apontados, porque repare-se, um 48,5 é a pessoa a dizer fica 24-23, fica 24-25, é aí muito nessa onda, e é aí que se vê, ou seja, os Patriots atacam bem, marcam pontos, mas depois tem do outro lado uma defesa dos Eagles que é muito forte. Os Eagles, por outro lado, não têm um ataque se calhar tão forte como o dos Patriots neste momento, mas a defesa dos Patriots é um pouco mais permissiva, mas não assim tanto. Portanto, se calhar um jogo ali na onda dos 24, 23, 25, 24. Portanto, para mim, esta linha parece-me estar ali mesmo no ponto certo de corte, e eu diria stay away. Eu não metia nesta linha do over-under. Chicken! Edgar, então e tu? Que és caixas de 48 pontos, 24-24, prolongamento. Tu, se calhar, tens razão. Eu acho que vamos ver muitos pontos. Aliás, a equipa dos Patriots, ao longo da época, não foi uma equipa que, por norma, pressionasse o quarterback da equipa adversária. Não sei se Bill Belichick vai mudar a filosofia da equipa num jogo tão importante. Portanto, Nick Foles com o tempo, Tom Brady a aguentar e a decidir bem, eu acho que vamos ter alguns pontos e suficientes para superar 24-25, acho que é razoável depois decidir no overtime. Muito bem, eu vou fazer como o Pedro e vou armar-me em galinha, vou dizer também stay away. Portanto, estava eu a meter-me com o Pedro, mas eu também não consigo aqui determinar se vai cair para cima ou se vai cair para baixo, porque também acho que isto vai ficar mais ou menos assim na casa dos 48 pontos, 47 pontos, 49 pontos, 50 pontos talvez no máximo dos máximos. Portanto,
eu deixava... Eu também não fazia nenhuma aposta aqui no total. Muito bem, com isso vamos agora avançar para a questão de fazermos as nossas previsões de como é que vai correr o Super Bowl e quem é que vai ganhar. E agora começava ao contrário, Edgar, começo por ti. Já disseste um pouco que estás com a esperança que vá ao prolongamento e depois no prolongamento tu achas que a equipa de New England é mais forte do que Philadelphia? Eu acredito que os New England Patriots vão ganhar este jogo. Se eu pudesse escolher, não ganhava nenhuma das duas. Uou! Shots fired, here we go! Isso porquê? Porque os Patriots ganham sempre e, por norma, gosto de apoiar os underdogs. Só que os underdogs são os Philadelphia Eagles, que é o concorrente da divisão dos meus New York Giants. Logo, perante esta circunstância, eu gosto mais dos New England Patriots, acho eu. Notas que estás convicto, notas que estás em forte na tua posição. Eu vou causar aqui uma mini surpresa. Eu acho que os Eagles vão ganhar. Eu acho que os Eagles têm aquilo que é necessário para bater os Patriots. Como o Pedro já tinha dito, o Edgar também, o jogo pode tender para Filadélfia, principalmente com o facto que a defesa de New England pode não conseguir principalmente parar o jogo em passe. Se o Foles tiver um jogo tão bom como teve contra Minnesota e também em certa parte contra a Atlanta, apesar da Atlanta a coisa teve mais tremida, eu acho que os Patriots vão ter muita dificuldade com esta equipa de Filadélfia. E depois também a defesa dos Eagles é muito forte, muito mais forte do que algum adversário, até mesmo Jacksonville, que os Patriots tiveram que jogar. Portanto, eu acredito que a coisa vai ficar até ao último drive e no último drive aquilo vai tender para Filadélfia. Portanto, eu acho que Filadélfia vai ganhar e até ganhava, dou-lhe entre 3 a 4 pontos e meio, na minha opinião. Pedro, vamos passar para ti. O que é que tu achas então que é o resultado final deste jogo? Bem, eu começo por dizer que eu acho, tal como tu, que Filadélfia tem todas as armas que são necessárias para bater os Patriots. Tem uma defesa que pressiona Tom Brady, tem um ataque capaz de fazer aquilo que os Jaguars fizeram na primeira parte, e têm também, e mostraram no jogo contra os Vikings, não terão medo de arriscar como os Jaguars fizeram, por exemplo, contra os Patriots, que com 50 segundos para jogar, com dois timeouts, não vamos tocar com o joelho no chão e vamos para o intervalo. 55, diga-se. Ou 55. 55 segundos. Os Eagles, com menos tempo e com menos timeouts, mostraram que não tinham medo, arriscaram, foram para o field goal, que de certa forma quase que selou o jogo e pôs o jogo fora do alcance dos Vikings. Portanto, eu acho que estes Eagles são capazes de ter o plano de jogo perfeito, e que é a forma certa de bater os Patriots, explorar a defesa dos Patriots, usar jogadas para o exterior, os passos para o running back, aproveitar aquilo que a defesa dos Patriots dá em rollouts, em play actions, facilitar a vida a Foles, espalhar a defesa dos Patriots no campo onde eles são mais fracos, evitar assim fazer Foles soltar a bola rapidamente das suas mãos para impedir que jogadores como James Harrison consigam criar pressão. Mas aquilo que eu acho que vai fazer o comboio descarrilar para os Eagles é o facto de eu não saber e não ter a certeza que os Eagles são capazes de cumprir o plano de jogo até ao fim, face àquilo que Bill Belichick vai preparar do outro lado para lhes fazer o plano de jogo descarrilar. Portanto, a minha questão é, eu não sei se eles serão convictos o suficiente e não entrarão em pânico quando as coisas começarem a ter que se desviar um bocadinho daquilo que é o plano de jogo, porque aquilo que Bill Belichick gosta muito de fazer aos adversários é obrigá-los a jogar de forma à canhota, passa a expressão, ou seja, left-handed, como diziam os americanos. Eles gostam de fazer isto, então eu vou obrigá-los a fazer outra coisa e vejo como é que eles reagem. Se eles continuam no seu game plan ou se começam a ficar, de certa forma, em pânico e fogem àquilo que tinham planeado. E é aí que eu acho que Bill Belichick tem mostrado ao longo dos anos que é o seu fator extra que consegue dar a volta a muitos Super Bowls para os Patriots. Muito bem, uma coisa que é sempre aborrecida quando estamos a chegar ao Super Bowl, por um lado estamos a chegar ao Super Bowl, por outro lado estamos a chegar ao Super Bowl e significa que vamos para aquele longo defeso que caracteriza a NFL, mas eu conto com vocês dois
para continuarem a vir aqui ao programa US Sports em PT, para continuarmos a falar da NFL. Aliás, porque também a NFL neste momento é uma indústria de quase 365 dias por ano. Portanto, depois logo a seguir há de haver o draft, há de haver a free agency e para breve a gente já está novamente a pensar na época que vem. De dizer que mudanças de treinadores, por exemplo, é uma conversa gira que podemos ter. Por exemplo, com a equipa dos New York Giants, com o seu novo treinador, ou outros treinadores na liga. Aliás, 2 deles podem sair imediatamente, já depois deste domingo, e ir assinar o contrato nas respectivas casas. Portanto, vamos continuar aqui a falar nós os 3. Edgar, muito obrigado por teres vindo ao programa. Obrigado, Ricardo. Foi um prazer estar convosco. Pedro, obrigado também por teres vindo e de relembrar, e eu vou já referir isso outra vez, nós os 3 vamos estar na Sport TV para acompanhar o Super Bowl e, portanto, contamos também com a vossa presença e agora nas despedidas e comentários um bocadinho mais de informação então sobre como podem assistir ao grande jogo na Sport TV com a nossa companhia e esperamos que também vocês estejam aí desse lado para verem o grande jogo connosco. Ora, muito bem, esta é a secção dos comentários e baboseiras, é a secção onde vocês nos podem deixar uma mensagem, seja uma pergunta, seja um comentário, seja uma sugestão, e neste caso podem-no fazer através da nossa página do YouTube, US Sports em PT, portanto, indo a cada vídeo e deixar lá um comentário na secção dos comentários. Também estamos no Facebook, com a nossa página US Sports em PT no Facebook, portanto, essas são 2 maneiras de entrar em contacto connosco e dizer que nos comentários, por exemplo, temos aqui o Bruno Mateus, um dos nossos habituais, que nos fala particularmente de um programa que tivemos sobre Derek Jeter, o shortstop da equipa dos New York Yankees, e estamos a falar de beisebol, que depois da sua carreira profissional foi para os Florida Marlins, faz parte de um grupo que comprou a equipa, e uma das primeiras coisas que essa equipa fez com Derek Jeter foi enviar para os New York Yankees aquele que era o MVP da Liga Americana. Portanto, na altura, como é normal, falou-se muito nisto, falou-se muito em teoria da conspiração, que o Derek Jeter estava a dar uma grande ajuda à sua equipa, ao enviar a troco de muito pouco um dos melhores batedores da Liga para a equipa de Nova York. E o Bruno Mateus, que ele é fã dos Yankees, e diz, isto é o Bruno, eu em relação aos jogadores dos Yankees, que mais bateu na bola, só posso dizer obrigado. Dói um bocadinho vê-lo comandar os destinos de outra equipa? Dói. Mas não se pode censurar o desejo de ter um papel relevante no presente e no futuro da Liga. O negócio Stanton, portanto Stanton é o jogador que foi transferido, o Drew Stanton, cheira a muscambilha, que é uma palavra gira, numa linha de pensamento muito americana, se algo tem orelhas de cão, focinho de cão e ladra como um cão, muito provavelmente é um cão. Oh Bruno, primeiro a expressão não é essa, é if it walks like a duck, if it quacks like a duck, then it's probably a duck. É um pato que se utiliza, não o cão, na frase americana. Mas de qualquer maneira, como o Bruno Mateus diz, realmente, se o negócio cheirou a muscambilha, enfim, agora também já não vale a pena pensar muito nisso, uma vez que já está terminado e a equipa dos Florida Marlins está já a pensar no futuro, enquanto os Yankees vão pensar em ganhar o título para o ano. Temos aqui outro comentário também, um dos nossos habituais, o Tiago Almeida, que nos diz RS, portanto ele está a falar comigo, Ricardo Silvestre, como é que na secção de notícias não falaste da grande notícia que é o regresso da XFL? No programa da divisão do Super Bowl, tu e o Pedro Viana podiam falar disso e dar a vossa opinião. Tiago, nem pensar eu pedir ao Pedro Viana para estar sequer a fazer considerações sobre a XFL. Para quem não sabe, a XFL foi criada em 2001, que era como uma liga alternativa à NFL. Foi um desastre completo. Total, durou só um ano a liga. Foi porque, neste caso, a liga pertencia e continua a pertencer os direitos à WWE, portanto, a World Wrestling Federation. E, neste caso, com um acordo com a NBC, eles quiseram, durante um ano, realmente desenvolver um produto que fosse apetecível. Não foi. A NBC no final de um ano cancelou o contrato e, aliás, o contrato era 2 anos e eles disseram não transmitimos mais isso. O desporto, portanto, o futebol americano na XFL não era apelativo, era muito desgarrado, muita violência, mas excessiva agressividade. O que aconteceu foi que agora, porque principalmente aquele que criou a liga, portanto, e que pertence à WWE, que é Vince McMahon, ele é muito amigo de Donald Trump. E como tal, o que acontece é que agora, por causa do que estamos a ver a acontecer nos Estados Unidos, principalmente
enfim, com aqueles 25, 30% de republicanos que são trumpistas, Vince McMahon o que arranjou foi uma maneira de fazer dinheiro. E vai fazer dinheiro, portanto, quer criar uma nova liga para ir buscar toda essa parte do eleitorado e portanto, do povo americano. Só para vocês verem o orçamento geral da XFL, que vai começar em 2020, vamos ver se vai começar, mas dizem eles, em 2020, com 8 equipas, o orçamento geral é de 100 milhões de dólares, porque isto é dinheiro que sai da WWE para a XFL. 100 milhões de dólares é menos do que o dinheiro de que uma equipa da NFL, que é os Cleveland Browns, tem para a gestão anual da sua equipa. Portanto, e os Cleveland Browns tiveram 0 vitórias no ano passado. Portanto, esta liga tem tudo para correr mal, ou seja, os jogadores vão ser os jogadores de quarta linha, inclusive a ideia é ter uma liga mais violenta, com menos falta, com menos ação dos árbitros, porque é tudo isso que o presidente Trump diz naqueles momentos de desvair deles. Inclusive, os jogadores não podem, portanto, têm que estar de pé durante o hino, têm que respeitar a bandeira, aquelas coisas todas que a gente conhece. O que é engraçado é que a liga quer se apresentar como uma liga sem declarações sociais, como tudo aquilo que eu disse agora há bocado não fossem declarações sociais elas próprias. Portanto, o hino, a bandeira, a questão da atitude em campo, enfim, isso tudo. Uma coisa é certa, para quem segue isto, o Tim Tebow de certeza que está disponível para a XFL, mas agora, a sério, o que vamos ver vai ser outro desastre completo. Portanto, mesmo que esta liga comece em 2020, eles querem começar com 8 equipas e 8 cidades e aquelas coisas. O mais certo é termos estádios vazios, termos um produto que não é um produto apetecível para a televisão. Aliás, a televisão terá que ser um acordo com a WWE, não há ninguém que queira pegar nisso, vai ser a própria WWE a transmitir o jogo. Portanto, isto só vai dar mal, mas como a ideia é agradar a um espectador em particular, portanto, como a ideia de Vince McMahon é agradar ao Sr. Presidente, portanto, isto mais certo é ir para a frente, mas nós não vamos ligar nenhuma aqui no US Sports CPT. Vamos agora acabar com esta sim, a grande liga, portanto, a NFL, que tem a final este domingo, que podem acompanhar no Sport TV 1, portanto, neste caso, comigo, com o Edgar e com o Pedro Viana, os New England Patriots contra os Philadelphia Eagles, para ver então quem é que é o grande campeão, e nós prometemos voltar para a semana com mais um US Sports MPT. Então, até lá!